Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 25, para vocês aí do 7º ano. E na aula de hoje, pessoal, na aula de hoje nós vamos começar, os nossos estudos sobre natação. Nós vamos passar principalmente pela sua história, pela evolução, desse esporte, dessa modalidade, dessa ação humana, tá? Para depois, na próxima aula, a gente aprofundar um pouquinho o estudo sobre as regras dessa modalidade. Pessoal, a modalidade de natação também é uma ótima fonte de boas fotos. Aqui está um nadador fazendo um movimento que a gente chama de borboleta, o nado borboleta. Então vamos conhecer um pouquinho mais esse esporte aí. E nós vamos começar pela história da natação. Apesar de não ser um exercício tão natural para o ser humano, como caminhar, como correr, o ser humano a gente está mais adaptado ao meio terrestre, A gente não voa e a gente consegue nadar, mas a gente não respira debaixo d'água, a gente não faz troca gasosa debaixo d'água, tá? Então, pessoal, a natação, ela existe há milênios, tá? Ela foi praticada na Grécia Antiga, pelos romanos e por diversos outros povos, praticamente todos, E a natação, embora popular, ela demorou muito para se transformar em uma competição organizada, tendo seus estilos desenvolvidos em diferentes formas ao longo da história. E olha, aqui a gente vê duas imagens aqui de desenhos antigos, mostrando já as pessoas nadando. Então, pessoal, não significa que a natação foi criada na Grécia Antiga, em Roma Antigo, ou em outros países antigos, há mais de 2.000 anos atrás. Significa que nesses lugares, como eles tinham uma civilização um pouquinho mais avançada, aglomerada, vamos dizer assim, muitos registros acabaram ficando para os anos futuros. Então, eles faziam um desenho em algum vaso e muitos anos depois, alguns milhares de anos depois, algum pesquisador encontra um pedaço desse vaso quebrado no meio, debaixo de muita terra, com alguns resquícios de pinturas. Então, essas pinturas costumam ser registros do que a gente conseguia fazer há 2, 3, 4.000 anos atrás. Bem, gente, um dos primeiros registros sobre a natação, sobre a natação moderna, data de 1696, quando o francês, um escritor francês, escreveu uma maneira singular de nadar, semelhante ao nado de peito praticado atualmente, que consistia em movimentos de pernas e braços parecidos com uma rã. O nado de costas teve a sua primeira forma criada em 1974 por um italiano chamado Bernardi, e ele sugeriu um movimento com os dois braços sendo jogados para trás simultaneamente, que a partir de 1912 foi aperfeiçoado e tornando-se bem parecido com o nado de costas praticados atualmente, tá? E vamos falar sobre o nado crawl. Em 1873, um inglês chamado John Trudgeon desenvolveu uma nova técnica que consistia em rotações laterais do corpo, tendo a movimentação dos dois braços sobre a água como principal fonte de deslocamento. Essa técnica, batizada de Trudgeon ou, overarm stroke, foi aperfeiçoada pelo australiano Richard Carville e posteriormente transformou-se no nado que nós conhecemos como crawl, tá? Ou também conhecido como nado livre. Então, e a origem do nado borboleta? Finalmente, na década de 1930, nadadores norte-americanos, já durante as competições, eles atentaram para o fato de que as regras do nado peito não impediam que o movimento dos braços fosse realizado sobre a superfície da água, acima do nível da água, o que permitiu um deslocamento mais rápido. Essa manobra conviveu com a técnica do nado peito por quase 20 anos,
até que em 1948 um nadador húngaro a transformou no nado borboleta, reconhecido em 1953 como um estilo de natação. Então a gente vê aqui uma animação também de um rapaz fazendo nado de borboleta. Essas animações, esses gifzinhos, eles são encontrados bem fácil na internet, viu? Qualquer site de gifs, né, de gifs animados, você coloca natação, estilo e alguns, você encontra algumas coisas assim. Competições. Os primeiros torneios remontam ao século XIX, tendo ocorrido na Austrália, em 1858, no Campeonato Mundial de 440 jardas. Em 1869, a Inglaterra realizou o primeiro campeonato nacional, né? E finalmente, em 1877, os Estados Unidos adotaram a norma, uma forma de competição organizada inicialmente pelo New York Athletic Club. Aos poucos, gente, a modalidade, a natação, ela ganhou força e no começo do século XX, em 1908, né, durante as Olimpíadas de Londres, foi fundada a Federação Internacional de Natação, ou conhecida como FINA, que comanda não só as provas da modalidade, mas de também nado sincronizado, polo aquático e saltos ornamentais. Então essa Federação Internacional, ela cuida dos esportes de piscina, não necessariamente só da natação. No Brasil, pessoal, a natação surgiu oficialmente em 31 de junho de 1897, com a fundação da União de Regatas Fluminense. Tá? Um ano depois, o Clube de Natação e Regatas organizou o primeiro campeonato brasileiro, que consistia em uma distância de 1.500 metros, 1,5 km, né, entre a fortaleza de Velegagnon e a praia de Santa Luzia, no Rio de Janeiro. A gente vê aqui uma foto antiga também, né, pessoal? Bem interessante notar que antigamente, né, a natação ela era feita nos rios das grandes cidades, porque antigamente esses rios eles não estavam mortos. Esses rios eles não eram tão poluídos antigamente, né? Eu treinei quando eu era adolescente no Clube Pinheiros, do lado, lá em São Paulo, e do lado tinha o Rio Pinheiros, né, que hoje em dia não dá nem para passar perto, mas antigamente as competições eram feitas nos rios das cidades, é incrível. Piscina mesmo, só a partir de 1930. Se a prática da natação é milenar, o hábito de competir em piscinas é recente. As piscinas exclusivas para competições de natação só passaram a ser utilizadas entre os anos de 1930 e 1940. Tá? Coube à Federação Internacional de Natação, né, a FINA, determinar as medidas oficiais das piscinas de competição. Atualmente, as provas são disputadas em piscinas longas, de 50 metros, utilizadas nas Olimpíadas, ou piscinas curtas, né? A gente também chama de uma piscina olímpica e de uma piscina semiolímpica, que tem 25 metros. E aí, quem quiser, né, acompanhar nesse link que eu disponibilizei para vocês, tá? Uma imagem um pouquinho mais, né, resumindo as regras da natação, as regras do esporte, tá bom, pessoal? Nós lembramos que são 4 tipos de nados principais, né? Que seria o nado livre, o nado costas, o borboleta e o peito. A piscina, como dissemos, ela pode ser curta, né, ou ter 50 metros. A medida utilizada na modalidade olímpica com 3 metros de profundidade. Existem provas de 50 e de 1.500 metros, entre os 4 estilos, tá? Nas provas individuais, além do revezamento com equipes de 4 competidores. Na largada, os atletas devem se atentar para não mergulhar antes do sinal, evitando assim ser desclassificados. O famoso queimar a largada, né, pessoal? E modalidade livre, né? E agora vamos conhecer um pouquinho dos tipos de nado. Então nós temos a modalidade livre, né, ou crawl, que temos as braçadas alternadas e o movimento vertical também alternado. E nós temos as modalidades 50, 100, 200,
400, 800 exclusivo para mulheres e 1.500 metros unicamente masculina. Revezamento, né? Então temos também a prova de revezamento, 4 por 100 e 4 por 200 e a maratona aquática. E o costas, né? O nado de costas, movimento de braços e pernas alternado como no crawl, né? Só que você vai ficar de costas, barriga para cima, tá? De costas para o fundo da piscina. Nesse caso, os competidores, tá? É o único nado que eles largam dentro da água, tá? Eles ficam apoiados na raia e quando dá o sinal inicial de largada, quando dá o sinal de largada, eles fazem o seu salto, né? E aí nós temos 100 e 200 metros também. Esse é o nado peito, tá? A posição de bruços, o atleta projeta o corpo para fora da piscina, realiza um movimento com os braços e pernas em conjunto e cai para respirar também, melhorar a aerodinâmica também, uma modalidade com 100 e 200 metros. Nós temos o nado borboleta ou golfinho, tá? O movimento das pernas ondulatório como no nado peito, mas com o movimento de braços simultâneos projetados para fora da piscina, também 100 e 200 metros. Medley, a junção dos 4 tipos de nado, 200 metros, né, sendo 50 cada estilo, ou 400 metros com 100 metros em cada estilo. E o revezamento, né, 4 por 100. E aí, pessoal, vocês sabem nadar? Audrey Boulet é uma treinadora profissional de natação na piscina pública de Lyon, na França. Todos os anos ela ensina técnicas básicas de natação e como perder o medo da água a dezenas de novos praticantes. Em parceria com o site Cicana, ela compartilhou um pouquinho do seu conhecimento, a experiência dessa prática esportiva em uma série de vídeos. Tá? Eu trouxe aqui um bem interessante, até pelo título já parece bacana, né? Como perder o medo da água para aquela pessoa que tem medo de uma piscina um pouquinho mais funda, tá? Então ela traz aulas e uma série de dicas. Muito bacana, muito legal de conhecer também, pessoal. Bem, eu espero que tenham gostado, né, dessa aula. Nós vamos ficando por aqui nessa aula de natação, porque tem muito assunto ainda para estudar, né, gente, sobre esse tema. Então, até a próxima aula, porque na próxima nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas regras, sobre atletas, sobre federações, né? Vamos conhecer mais fatos, mais curiosidades sobre esse esporte. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.